aí pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao curso de Contabilidade Geral focado aqui na Receita Federal. Vamos iniciar aqui o curso pensando em aspectos básicos, tá ok? Então aqui eu estou olhando para aquele candidato que nunca teve contato com a disciplina. Então, se você já tem uma base em contabilidade, eu peço um pouquinho de paciência, pois aqui a gente vai falar primariamente para aqueles alunos que não têm a mínima noção de contabilidade. Dessa forma, a gente vai conseguir nivelar os alunos, né, para que nas próximas aulas, né, esses alunos consigam acompanhar o conteúdo dado, né? Então, você que já tem uma noção, aproveite para revisar esses conceitos básicos, né? Muitas vezes a gente que já domina de certa forma, uma disciplina, acaba esquecendo aqueles conceitos básicos de lado e quando cai na prova a gente acaba errando, né? Então é importante sim a gente revisar esses conceitos básicos, tá? Você vai resolver essas questões, né? Se tiver alguma dúvida estou à disposição. Então vamos lá, a gente vai pegar então na mão de você que nunca viu contabilidade na vida e vai colocar isso aqui na sua cabeça de forma muito prática, né? Esse é o meu método de ensino, a gente vai analisando as questões teóricas da disciplina, sempre mesclando com a análise de questões práticas cobradas principalmente em provas da ESAF, mas evidentemente quando for necessário, quando eu julgar necessário, eu vou trazer questões de outras bancas para enriquecer o nosso comentário. Então vamos dar uma olhadinha aqui na tela, esse curso de contabilidade geral focado aqui na Receita Federal, curso de Teoria e Questões. Então vou iniciar aqui com conceitos iniciais de contabilidade, conceitos básicos. Eu quero aqui falar com você que nunca viu nada a respeito dessa disciplina. Então olha aqui, né, falar rapidamente, né, só para a gente situar da origem da contabilidade, né, por que a contabilidade existe, afinal, ora... A partir do momento, né, na história em que começou-se a haver atos comerciais, atos de comércio, né, ou seja, o pessoal começou a vender uma mercadoria, adquirir outra mercadoria, né, a contabilidade, então, né, surgiu nesse cenário, porque, ora... Eu que tenho ali mercadoria, eu preciso controlar esse patrimônio, eu preciso saber quantos itens eu tenho no meu estoque, qual que foi a quantidade vendida naquele mês, qual que foi os custos que eu tive naquele mês para saber se eu estou tendo lucro ou prejuízo nessa minha atividade. Então a contabilidade ela teve início a partir do momento em que o comércio se originou na história, né? Então essa é a origem da contabilidade. A partir do momento que há um ato de comércio, né, a contabilidade entra em cena. Então basicamente a contabilidade ela se presta a controlar o patrimônio das entidades. Eu preciso saber qual que é o total dos bens e direitos que eu possuo, eu preciso saber quais são as obrigações que eu tenho para com terceiros, né? E eu preciso também saber se eu tive um lucro ou um prejuízo naquele exercício, ou seja, se minhas receitas superaram as minhas despesas, né? Eu tive um lucro, se as minhas receitas foram inferiores às minhas despesas, eu tive um prejuízo. Então é nesse contexto que surge a contabilidade. Aqui eu coloquei daí a Revolução Industrial. Por que a Revolução Industrial foi importante? Porque nesse momento, né, a contabilidade ficou mais complexa. Afinal, em entidades comerciais, eu adquiro um produto e vendo esse mesmo produto a um terceiro. Então, por exemplo, suponha que eu vendo camisetas, né? E eu não faço nenhum tipo de industrialização nessa camiseta. Então, adquiro uma camiseta e vendo essa mesma camiseta. Então, aqui tá fácil, né? Eu sei exatamente qual que foi o custo de aquisição, eu sei qual que foi o preço de venda, a diferença ali, eu teria ali um lucro referente a essa venda. Bom, a partir da Revolução Industrial, ou seja, a partir do nascimento de indústrias, a mensuração do custo do que eu vendo ficou mais difícil, porque eu adquiro matérias-primas, eu industrializo essas matérias-primas, né, eu aplico insumos, mão de obra, eu chego num produto novo, e eu vendo esse produto novo, né, Então vamos pensar aqui numa indústria automobilística, né, a indústria vai adquirir ali as suas matérias-primas, né,
seja o chassi, pneu, a parte de plástico que vai no interior do carro, bancos, né? Enfim, todos os insumos, as matérias-primas referente a um produto que será um produto novo, né? Um produto carro. Então veja que na indústria é muito mais difícil mensurar esse custo, né? Então é nesse cenário que nasce a contabilidade de custos, que não será vista ao longo desse curso. Aqui a gente vai ver apenas contabilidade geral. Só para a gente ter uma ideia, né? Influência na contabilidade brasileira. Bom, a contabilidade brasileira ela foi influenciada até 1970 pela chamada escola italiana. Agora, a partir de 1976, com a redação da Lei 6404 de 1976, que é a Lei das Sociedades Anônimas, essa influência passou para a escola norte-americana, tá? Isso aqui já caiu em prova, por incrível que pareça, né? Isso aqui não é ladainha, isso aqui já caiu em prova. Então, a partir de 1976, a contabilidade brasileira passou a ser influenciada pela escola norte-americana. E apenas para a gente falar aqui a respeito de legislação, né? Nesse curso a gente vai utilizar o que de legislação? A gente vai utilizar a Lei 6404, que é essa que eu disse aqui, né? A partir da Lei 6404 aqui de 76, houve então influência da escola norte-americana na contabilidade brasileira. Ela foi recentemente alterada pela Lei 11.638 de 2007 e de 2009. Você pode até pensar, nossa, mas recentemente, já faz tanto tempo, realmente, olha só como demorou para essa lei ser alterada, né? Ela é de 1976, ela só foi alterada aqui, aspectos relevantes em 2007 e 2009, né? E manteve-se até aqui praticamente, né? Manteve-se até aqui praticamente. Então a gente vai analisar essa lei 6404 ao longo desse curso inteiro. É muito importante que você tenha os artigos 175 a 205 principalmente, né, na cabeceira da sua cama. Vamos fazer o seguinte, eu vou pegar esses artigos 175 a 205 e vou separar, vou disponibilizar para vocês, tá ok? Vou disponibilizar para vocês esses artigos que são os mais importantes quando a gente fala de contabilidade geral. Esses artigos despencam em provas de contabilidade geral. A gente vai analisar esses artigos aqui de forma exaustiva ao longo do curso. Ainda coloquei aqui resolução CFC 1330. Isso aqui vai ser importante quando a gente estiver falando da escrituração contábil. Escrituração contábil. Eu também vou separar essa resolução, vou disponibilizar para vocês. É uma resolução bem pequenininha, né? De muito fácil entendimento, tá ok? Bom, para os alunos que posteriormente decidirem estudar contabilidade avançada, por exemplo, você que está estudando para auditor fiscal da Receita Federal, vai ter um tópico de contabilidade avançada, né? Para vocês, a gente vai analisar os pronunciamentos técnicos emitidos pelo CPC, para quem está estudando para analista, né? Contabilidade geral basta, ou seja, não será visto conteúdo de contabilidade avançada. Mas não é possível que já caiu alguma questão a respeito desse primeiro slide. Aí eu te falo a seguinte coisa. Tudo, absolutamente tudo que eu falar nesse curso já foi cobrado em prova, tá ok? Meu curso é extremamente objetivo, né? É um curso onde eu ensino não contabilidade às pessoas, eu ensino provas de contabilidade e provas de concurso público, né? Eu ensino você a acertar questões de contabilidade de concurso público, né? Essa que é a nossa meta. Então vamos dar uma olhadinha na tela. Questão de número 1, que fala que a Lei 6404 de 76, que é a tal das leis das SAs, leis das sociedades por ações, originalmente elaborada em consonância com as teorias da escola italiana. Opa, cuidado, a gente falou que originalmente, lá a partir de 76, olha lá, houve o quê? A influência da escola norte-americana. Então esse aqui é um marco. A partir da redação da Lei 6404, lá de 76, a contabilidade brasileira passou a ter influência da escola norte-americana e não italiana. Era antes da Lei 6404, era que a influência era da escola italiana. Okay? Então aqui já está errado, né?
Estão aqui em consonância com a escola norte-americana de contabilidade, né? Então foi nos últimos anos modificada para atender a convergência da contabilidade brasileira às normas internacionais. Essa parte aqui está correta, né? Nos últimos anos, realmente, a Lei 6404 foi modificada para atender esse processo de convergência da contabilidade brasileira às normas internacionais, e quem fez isso foi aqui a Lei 11.638 de 2007 e a Lei 11.941 de 2009. Então essa afirmativa está errada simplesmente pelo motivo aqui de citar a escola italiana, né? Então falou de Lei 6404 de 76, você vai lembrar que a influência foi da escola norte-americana, perfeito? Agora a gente pode, então, enfim, entrar nos conceitos básicos aí de contabilidade, né? Então, olha ali, conceitos iniciais de contabilidade. Primeiramente, vamos aqui definir contabilidade, né? É uma ciência, lembrando que ela é uma ciência social. Muitos alunos acham que contabilidade é uma ciência exata por tratar de números. Não, ela é uma ciência social, tá ok? Que tem aqui por objeto o patrimônio das entidades. Aqui já pode sair uma questão de prova, né? Qual que é o objeto? Qual que é o objeto da contabilidade? O objeto da contabilidade é o patrimônio das entidades. E, por objetivo, o controle desse patrimônio. Lembra que eu falei, né? Lembra que eu falei da necessidade da origem da contabilidade, foi dos atos de comércio? Né? O objetivo era o quê? Controlar o patrimônio. E a finalidade da contabilidade é fornecer informações aos usuários da contabilidade. Basicamente, fornecer informações a quem? Né? Aos usuários. Quem são os usuários, então, das informações contábeis? Primeiramente, quando eu falo em informações contábeis, eu estou basicamente falando de demonstrações contábeis que a gente vai analisar ao longo do curso. Então, a gente tem o balanço patrimonial, que é uma foto dos bens, direitos e obrigações da entidade em determinada data. A gente tem a demonstração do resultado do exercício, que é uma demonstração que tem o intuito de verificar se houve lucro ou prejuízo naquele determinado exercício. Enfim, tem outras demonstrações que a gente vai visualizar e estudar ao longo do curso, mas quando eu falo fornecer, então, informações aos usuários, é fornecer informações, essas informações constantes das demonstrações contábeis, aos usuários. Quem são os usuários das demonstrações contábeis? Ora, basicamente investidores e credores, né? Então, se eu sou um investidor, eu sou um investidor que eu desejo comprar ação de alguma entidade, né? Eu vou analisar as demonstrações contábeis de diversas entidades para concluir que determinada entidade vai ser o meu melhor investimento, né? Então, acionista é um usuário da demonstração contábil. Credor é um outro também usuário da demonstração contábil. Por exemplo, um banco, né? Um banco. Uma entidade vai até o banco e precisa captar um empréstimo. Ora, esse banco, antes de conceder esse empréstimo, obviamente, ele vai dar uma olhada na capacidade que essa empresa tem de pagar esse empréstimo, né? Senão ele vai tomar calote. Como é que ele faz isso? Uma das análises é exatamente solicitando as demonstrações contábeis dessa entidade. Ele vai analisar ali através das demonstrações contábeis se essa entidade possui lastro, né, para pagar esse empréstimo no futuro. Então, né, finalidade, então, fornecer informações a esses usuários, né? Coloquei aqui também, podemos definir a contabilidade como uma ciência que estuda, registra, controla, interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades com fins lucrativos ou não. Então veja que a contabilidade ela serve aqui para entidades com fins lucrativos ou não, né? Entidades então comerciais, sociais ou entidades aí comerciais e sociais, tá ok? Então, olha aqui, primeira dica, né, que a gente tem, né, falou em objeto da contabilidade, a gente vai falar o que? O patrimônio das entidades. Agora, falou em objetivo, é o controle desse patrimônio. E qual que é a finalidade? A finalidade é fornecer informações aos usuários dessas demonstrações contábeis. Isso cai em prova? Isso aqui cai em prova, tá ok? Bom, coloquei ainda aqui que para alcançar então esses objetivos, né, ou seja, o controle do patrimônio, né, a contabilidade utiliza aqui de técnicas contábeis definidas como um conjunto de procedimentos contábeis para registrar ou levantar os fatos contábeis. Então olha aqui quais são as principais técnicas contábeis para que a gente atinja ao objetivo da contabilidade. É a escrituração, que a gente vai ver ao longo do curso,
ou seja, como se realiza uma escrituração contábil de determinado fato contábil. Quando eu falo fato contábil, eu estou falando de algum fato que interessa a contabilidade, por exemplo, uma compra de mercadorias, interessa a contabilidade, pagamento de salário de funcionários, interessa a contabilidade. Toda vez que eu falo de fato contábil, é um fato que interessa a contabilidade, que gerará uma escrituração contábil, um lançamento contábil, ok? Além disso, a gente tem aqui as demonstrações contábeis, conforme a gente já viu, são demonstrações que interessam ao objetivo da contabilidade. A análise das demonstrações contábeis, que a gente vai ver só no curso de contabilidade avançada, porque a análise das demonstrações contábeis cai apenas no edital de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, mas a análise das demonstrações contábeis, só para a gente ter uma ideia aqui, ela se serve para que o usuário da demonstração contábil, em posse dessas demonstrações contábeis, ele consiga, né, concluir alguma coisa. Porque se o usuário, por exemplo, eu sou um acionista, eu pego lá o balanço patrimonial de uma entidade, eu pego a demonstração do resultado do exercício de uma entidade. Se eu não sei, né, analisar aquilo ali é um monte de número sem nenhuma relevância para mim, né, para mim. Agora, se eu tenho uma noção de contabilidade, uma noção de administração, de economia, enfim, né? Se eu consigo retirar algumas conclusões a partir das demonstrações contábeis, é exatamente porque existe ali a análise das demonstrações contábeis, que são análises realizadas de acordo com diversos índices, tá? Isso aqui é só para a gente ter uma ideia geral, tá? A gente não vai entrar aqui em aspectos de análise das demonstrações contábeis nesse curso de contabilidade geral. E temos aqui a auditoria, que também não é o foco do nosso curso, né? Auditoria, temos excelentes profissionais aí no mercado para ensinar auditoria para você, tá ok? Então esses aqui, né? Essas aqui são as técnicas contábeis utilizadas para se alcançar o objetivo da contabilidade, né? Ou seja, o controle lá do patrimônio. Será que isso aqui cai em prova? Já caiu na prova da ESAF, né? Para alcançar os seus objetivos, a contabilidade utiliza técnicas formais específicas. Assinale abaixo o grupo que discrimina essas técnicas. Então, registro contábil, balanços de auditoria. Bom, registro contábil, a gente viu que era escrituração, né? Mas eu até aceitaria registro contábil como escrituração, como sinônimo. Balanços, bom, ele falou de demonstração, né? Balanço daria para aceitar, estaria forçando um pouco a barra. Auditoria, isso realmente a gente verificou. Estava faltando, então, análise ainda de balanço, análise das demonstrações financeiras, então, alternativa A não é a melhor, né? Alternativa B fala de escrituração contábil, demonstração, ou seja, estou pensando que ele está falando das diversas demonstrações contábeis, dá para aceitar. A auditoria que a gente verificou e análise de balanços, ou seja, análise das demonstrações contábeis é a mesma coisa, é sinônimo. Então a alternativa B, olha, é uma excelente alternativa para a gente assinalar. Vamos continuar a analisar as outras alternativas, porque daí a gente vê se tem uma melhor do que essa. Livros contábeis, a gente não viu nada disso, a gente viu escrituração, né? Os livros, eles servem para escriturar os fatos contábeis, mas não estava ali previsto formalmente ali os livros contábeis, ou seja, a gente falou de escrituração de forma genérica. Inventário também a gente não falou, orçamentos e balanço, né? Balanço seria análise de balanço e não apenas balanço. Então a alternativa C não é boa. A D fala de escrituração, lançamentos. Bom, lançamento, a própria escrituração é realizada por meio de lançamentos. Balancetes, balanços, veja que as alternativas começam a inventar aqui, né? Aí ele fala de balanço patrimonial, DRE, demonstração, ou seja, ele falou aqui apenas de demonstrações contábeis, então veja que a alternativa B é a melhor, né? São as técnicas, então, escrituração, demonstrações contábeis, auditoria e análise de balanço, ou seja, análise das demonstrações contábeis. Questão número 3, assinale a alternativa que representa corretamente as técnicas que a contabilidade utiliza para alcançar os seus objetivos. Então, questão idêntica à passada, né? Então, vamos pegar aqui escrituração, planejamento não, coordenação não, controle do patrimônio também não, escrituração, balanços, inventários de estoque, controle não, controle do patrimônio não, auditoria sim, planejamento,
Veja aí que não muda muito, né? Auditoria, escrituração, demonstrações contábeis e análise das demonstrações contábeis, alternativa D, o nosso gabarito. Então caíram aí, caiu esses conceitos em duas provas, né? Contabilização, auditoria, planejamento e controle. Olha aí, não tem muito segredo, né? Campo de aplicação da contabilidade, né? Um conceito também que pode cair em sua prova. O campo de aplicação da contabilidade se estende a todas as entidades que possuam patrimônio. As entidades são unidades econômico-administrativas cujos objetivos podem ser, então, sociais e ou econômicos, né? Então, falou de entidades que possuem gestão, ou seja, possuam patrimônio gerido, né? Esse aqui é o campo de aplicação da contabilidade, né? Mais um esqueminha, então, campo de aplicação da contabilidade em entidades que possuam patrimônio, tá ok? Como é que isso aqui pode cair em prova? Olha, a ESAF pediu isso aqui na prova do ISS Rio de Janeiro 2010. Sinale abaixo a única opção que contém uma afirmativa falsa. Então, alternativa A. A finalidade da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio administrado e fornecer informações sobre a composição e as variações patrimoniais, bem como sobre o resultado das atividades econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar os seus fins. Bom, a ESAF, a gente vai ver ao longo do curso que a ESAF tem diversas questões, não é à toa que a gente chama ela carinhosamente de ERAF, né? Questões polêmicas, né? Questões polêmicas. Por exemplo, essa alternativa A, ele fala que a finalidade da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio. A gente viu que o objetivo da contabilidade, né? O objetivo da contabilidade é o controle do patrimônio. A finalidade era fornecer informações aos usuários, né? Aí o aluno vem aqui, a finalidade da contabilidade é assegurar o controle, ele fala, não, a ESAF está viajando aqui, né? Seria o objetivo. E eu concordo com você, né? Então aqui o objetivo da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio, né? Aqui seria correto fornecer, veja só que a partir daqui ele está falando da finalidade e fornecer informações. Aqui sim ele está falando da finalidade. Tá? A ESAF considerou essa afirmativa como correta, né? Fato com o qual não concordo, né? Mas muitas vezes a gente vai ter que assinalar a mais incorreta, já que ele está pedindo a falsa, né? Então, olha só, né? Eu consertaria essa questão da seguinte forma, né? O objetivo da contabilidade é assegurar o controle do patrimônio. E a finalidade da contabilidade é fornecer informações sobre a composição desse patrimônio, tá ok? Aos usuários. Aí, maravilha, ficava perfeitinho. Mas vamos continuar aqui, né? Talvez a gente ache uma aqui mais errada, né? Mais errada. A alternativa B fala que a contabilidade pode ser conceituada como uma ciência que estuda, registra, controla, interpreta os fatos ocorridos no patrimônio das entidades com fins lucrativos ou não. A gente verificou exatamente isso aqui. Pode-se dizer que o campo da aplicação, olha aqui o campo da aplicação da contabilidade, entidade econômica administrativa, seja ou não de fins lucrativos. Perfeito. A gente acabou de ver isso aqui. Olha aqui, o objeto da contabilidade é definido como o conjunto de bens, direitos e obrigados. Lembra que a gente falou do objeto? O objeto da contabilidade é o patrimônio. Bom, o patrimônio de uma entidade é definido como o conjunto de bens, direitos e obrigações, né? Então isso aqui está correto, ele apenas mudou aqui a palavra patrimônio por bens, direitos e obrigações. Então isso aqui está correto. O objeto da contabilidade é o patrimônio, ou seja, o objeto da contabilidade é o conjunto de bens, direitos e obrigações vinculados a uma entidade econômico-administrativa. Isso aqui está corretíssimo, tá? Alternativa aí, enquanto a entidade econômico-administrativa é o objeto da contabilidade, o patrimônio é o seu campo de aplicação. Então aqui ele inverteu, né? A entidade econômico-administrativa aqui seria o campo de aplicação, né? Seria o campo de aplicação e o patrimônio é o que? É o objeto. É o objeto. Então aqui, veja que a alternativa E não tem dúvida, né? Está absolutamente errada, né? Então eu vou brigar com o examinador, né? Eu vou brigar com o examinador, eu vou assinalar a alternativa A? Não, eu vou dar mais incorreta que a alternativa E. Mas, né, eu sei que aqui
há aqui um probleminha dessa finalidade, né? Na verdade, isso aqui é o objetivo da contabilidade, né? Falou em controlar o patrimônio, a gente está falando do objetivo e não da finalidade. A finalidade é fornecer informações. Não brigue com o examinador, né? Tente sempre assinalar a afirmativa correta. Questão 5, mais uma desafio. Olha, o campo de atuação da contabilidade é a entidade econômica administrativa cuja classificação, quanto aos seus fins a que se destinam-se, faz corretamente dividindo-se em... bom, a gente viu entidade econômica ou social, né? Então, alternativa E, né? Social, econômica ou econômica e social, conforme a gente verificou aqui, social e ou econômicos, né? Então não tem muito segredo, não. Questão da Fundatec para a gente verificar mais um pouquinho aí esses conceitos a partir da teoria contábil. Considera-se objeto. Falou em objeto, né? Lembre-se de patrimônio. O objeto da contabilidade é o patrimônio. Então, os atos e fatos patrimoniais não, o patrimônio das entidades, isso sim, alternativa B já está correta, tá ok? Sinal alternativa que apresenta o objeto. Olha como isso aqui cai, né? O objeto das ciências contábeis é o patrimônio, alternativa A. Não tem nem muito o que comentar. É o patrimônio das entidades. Lembrando que esse patrimônio, né, a gente já vai ver, mas ele é, antecipando, então, composto por bens, por direitos e obrigações. A gente já vai ver quais são os direitos, quais são as obrigações de uma entidade, tá ok? Sinal a opção que indica o objeto, olha só, então são várias questões, né, olha aqui, de diversas bancas, né, de diversas bancas. Sinal a opção que indica o objeto, a gente sabe que é o patrimônio das entidades, tá ok? Bom, já que a gente está falando de patrimônio das entidades, vamos então verificar esses componentes patrimoniais, ou seja, o ativo de uma entidade, o passivo de uma entidade e a situação líquida de uma entidade, que são esses conceitos, tá ok? Então a gente vem falando de patrimônio, eu falei que patrimônio é composto aqui pelo conjunto de bens, direitos e obrigações de uma entidade, ou seja, de propriedade de uma entidade. Então aqui está o patrimônio de uma entidade, né? Bens e direitos e obrigações. Bens e direitos a gente chama de ativo de uma entidade, né? Ativo de uma entidade. E as obrigações da entidade a gente chama de passivo exigível. Passivo exigível, tá ok? Então, bens, direitos e obrigações, eu tenho o patrimônio de uma entidade, tá ok? Lembre-se disso, quando eu falo em bens e direitos, então é o conjunto de bens e direitos, seria o ativo de uma entidade, e as obrigações de uma entidade, né, para com terceiros, é então sinônimo de passivo exigível dessa entidade, tá ok? Conceito extremamente simples aqui que a gente vai começar a trabalhar em cima. Então, se eu falo que o ativo de determinada entidade é de tanto, né, tem um valor de 100 mil reais, eu estou falando que os bens e direitos daquela entidade somam 100 reais. Então, bens ali eu posso ter dinheiro, eu posso ter estoques para revenda, eu posso ter dentro desses bens veículos, né, imobilizados, ou seja, imóveis, eu posso ter investimentos que essa entidade tem em outras entidades, posso ter ali uma obra de arte dentro da sala do presidente, são bens que a entidade possui, né? E direitos, ora, direitos que ela tem para com terceiros. Por exemplo, suponha que uma entidade realize uma venda a prazo a um terceiro. Ora, ela tem um direito de recebimento dessa venda, né? Suponha então que a entidade vendeu 10 mil reais de mercadorias a prazo a um cliente. Portanto, ele tem um direito de recebimento de 10 mil reais, né? Este é um direito que ela tem a receber, né? Isso aqui vai gerar uma entrada de recursos para a entidade. Suponha que a minha entidade realizou um empréstimo a um terceiro de 25 mil reais, portanto, essa entidade tem um direito, né? Tem um direito a receber esse valor de 25 mil reais mais os juros, tá ok? Se houve aí cobrança de juros. Então, esses são os direitos que a entidade tem. A gente vai já verificar todos esses direitos
constantes dentro do ativo. E as obrigações? Ora, são então obrigações que a entidade tem para com terceiros, por exemplo, uma compra que a minha entidade realizou a prazo, eu ainda não paguei essa mercadoria entrou na minha entidade e eu ainda não paguei por ela, portanto eu tenho uma obrigação a pagar. Né? Suponha que eu ainda não paguei o salário do mês, eu vou ter que constituir uma obrigação, né? Um salário a pagar. Suponha que eu ainda não paguei os tributos do mês, eu vou ter que constituir uma obrigação, tributos a pagar. Essas são então obrigações da entidade para com terceiros. Minha entidade realizou um empréstimo bancário, estava precisando de dinheiro, eu fui lá até o banco e captei ali 50 mil reais, então entrou o dinheiro no caixa da entidade e ela tem uma obrigação futura para com o banco, ele vai ter que pagar esse empréstimo, então a entidade vai constituir uma obrigação, tá ok? Então, o conjunto de bens, direitos e obrigações é o que a gente chama de patrimônio das entidades, tá ok? Vamos lá, deixa eu dar uma olhada na tela. Bom, a gente já está finalizando esse bloco, só para a gente então finalizar esse bloco inicial. Vamos aqui analisar os bens e direitos e obrigações, então, de uma entidade, né? Olha aqui, bens representam tudo aquilo que possui utilidade e pode ser quantificado monetariamente. Por exemplo, é quanto a entidade tem lá no seu caixa, é quanto a entidade tem na conta bancária, é quanto ela tem de mercadorias, é quanto que ela tem de matéria-prima, imóveis, veículos, móveis e utensílios, computadores, terrenos, obras de arte, ações, patentes, ou seja, são bens que a entidade possui. E direitos, conforme a gente falou, representam os créditos dessa empresa contra terceiros, né? Então ela tem duplicatas a receber, por exemplo, proveniente de uma venda que ela realizou a prazo, contas que ela tem a receber, né? Adiantamentos que ela realizou a fornecedores. Então, olha só, adiantamento a fornecedor é um direito. Por que é um direito? Então, suponha que eu realizo um adiantamento a um fornecedor, ou seja, eu já paguei adiantado algo que eu ainda não recebi, né? Eu fui lá no meu fornecedor, eu falei, eu estou precisando de matéria-prima, por exemplo. Meu fornecedor fala, rapaz, eu estou sem matéria-prima aqui no momento. Você fala, não tem problema, eu já quero pagar ela antecipadamente. Então você pagou por uma matéria-prima que nem recebeu ainda. Então você tem um direito de receber essa matéria-prima. Portanto, este adiantamento representa um direito de recebimento dessa matéria-prima lá no futuro, né? Então adiantamento a fornecedores é um direito. Impostos a recuperar. Quem estuda legislação tributária sabe que os impostos não recuperáveis, né? Não recuperáveis são aqueles que usam a sistemática, né, de débito e crédito, ou seja, os impostos incidentes sobre as compras serão compensados sobre os impostos incidentes sobre as vendas, né? O ICMS é um clássico exemplo disso, ou seja, eu adquiro uma mercadoria, né? Existe ali um ICMS incidente sobre essa mercadoria. Esse ICMS incidente, eu tenho um direito, né? Eu vou classificar isso como um direito dentro do meu ativo, como um direito a compensar com o ICMS incidente sobre a venda dessa mercadoria. Então, suponha que eu adquiri uma mercadoria a R$100 e tem ali R$18 de ICMS dentro dessa mercadoria. Esses R$18 eu vou ativar como um direito ICMS a recuperar. Bom, quando eu vender essa mercadoria, né, ao invés de eu pagar todo o ICMS incidente sobre essa venda, eu vou pagar apenas a diferença, afinal eu tenho esse direito a compensar, ok? Empréstimos concedidos a terceiros, né, coloquei aqui a coligados, pode ser empréstimo concedido a qualquer terceiro, é um direito que a entidade tem, dividendos que ela tem a receber de investimentos que ela possui, juros que ela tem a receber, aluguéis que ela tem a receber, então são direitos que a entidade possui. E as obrigações aqui refletem os débitos que as empresas têm para com terceiros. Então aqui duplicatas que ela tem a pagar, ou seja, ela realizou uma compra a prazo, ela tem que pagar essa duplicata referente a essa aquisição, contas que ela tem a pagar, por exemplo, a energia elétrica, água que ela tem a pagar, salários que ela tem a pagar,
adiantamento de clientes. Da mesma forma que a gente falou ali de adiantamento da fornecedora, esse adiantamento de clientes é o mesmo raciocínio, né? Um cliente vem até mim e fala, eu estou precisando adquirir o seu produto. Você fala, eu ainda não tenho esse produto. Ele fala, não tem problema, eu já vou te adiantar, vou te pagar adiantado. Ora, entrou um dinheiro e eu não entreguei ainda a mercadoria para esse cara. Então eu tenho uma obrigação com esse cara, eu tenho uma obrigação com esse cliente, né? Então eu vou ter que constituir essa obrigação, né? Vou ter que constituir este passivo, né? Esta obrigação para com o cliente. Impostos a recolher ao governo, dividendos que a minha empresa vai pagar a terceiros, empréstimos, empréstimos captados, né? Ou seja, empréstimos a pagar, quanto que ela tem que pagar de imposto de renda e assim por diante, tá ok? Então essas aqui são as obrigações da entidade. Portanto, né, a gente falou que patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Se eu falo então de patrimônio líquido, né, PL aqui é o patrimônio líquido, só para a gente finalizar. Então, o patrimônio líquido seria o que? Bens, direitos menos obrigações, né? O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. O patrimônio líquido, ou seja, é o ativo líquido das obrigações, ou seja, líquido do passivo exigível da entidade. Então, quando eu falo de patrimônio líquido de uma entidade, eu nada mais estou falando do que o ativo líquido do seu passivo exigível, ou seja, bens e direitos líquidos das obrigações, né? Ou seja, então, bens, direitos, bens mais direitos menos obrigações, eu estou falando do patrimônio líquido de uma entidade. Bom, vou terminar esse bloco, depois a gente volta aí a retomar este assunto, né, que vai, né, que apesar de ser extremamente básico, vai acompanhar este tema, vai nos acompanhar até o fim desse curso, né? Ou seja, eu tenho que saber de todo jeito que patrimônio líquido, né, é ativo menos passivo exigível, ou seja, bens e direitos menos obrigações. Isso aqui vai nos acompanhar até o fim do nosso curso de contabilidade geral, tá ok? Bom, espero que você tenha gostado dessa aula aqui inaugural. Aguardo você no próximo bloco, no próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.